Um bom dia a todos, com muita Bom alegria dia. que nós estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Deus e de Jesus, para esse encontro de estudo. Agora estudando, lendo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nós vamos, então, nos preparando. Vamos silenciando o nosso coração, elevando os pensamentos, alcançando a sintonia dos nossos amigos benfeitores, que nos acompanham todas as semanas nesse momento de estudo. Nós vamos, assim, pedindo, Jesus, a sua luz, ela nos envolva, nos fortaleça, nos dando condições de compreendermos a lição, de compreendermos os ensinamentos, para que assim possamos colocá-los sempre em prática na nossa vida. Nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo o dom da vida, a nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, nosso estudo. Agradecemos também aos nossos pais que nos deram essa chance de estarmos aqui reencarnados. É assim, então, que nós vamos pedindo licença para iniciarmos mais esse encontro fraterno com a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos envolvendo com muito carinho a graça, na leitura da preparação do ambiente, que está no livro Agenda Cristã, a lição número 44, ande acima. Ante o bloco de pedra bruta, não se prenda à ideia do peso. Lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. Contemplando as dificuldades da sementeira, não se detenha no receio à enxurrada e aos vermes daninhos. Recorde o pão que lhe fartará o celeiro. À frente da tempestade, não se perca em lamentações. Medite nos benefícios que advirão da sua passagem. À face do trabalho árduo, não tema o suor que correrá copiosamente. Centralize a expectativa nas boas obras que surgirão. Não se fixe no calor da forja. Espere as utilidades que ela fornecerá à sua vida. Não agiu tão somente no período da enfermidade. Calcule a alegria e o poder de curar. Se você está governado efetivamente pelo ideal superior, esqueça o amigo que desertou, a mulher que fugiu, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Todos eles estão aprendendo e passando, como acontece a você mesmo. O que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. Muito obrigada, Graça. Nós vamos, então, fazer a leitura hoje do capítulo 1 do livro. Depois fazemos alguns comentários e podemos encerrar essa parte do capítulo 1, né? Acho interessante a gente fazer um por um, porque assim dá para a gente comentar bastante e nós não temos pressa para terminar. O importante é que a gente vá paulatinamente entendendo a obra, né? Deixa eu abrir aqui o livro. O importante é que a gente vá entendendo, compreendendo, porque é uma leitura um pouco mais complexa, né? Porque às vezes a gente está lendo um livro, um romance, então esse daqui a gente precisa ter um pouco mais de atenção para compreender o objetivo. Tá? Deixa eu compartilhar a tela.
Ô, Mara, põe um presente aí. Opa, Edivaldo, você e a Margarida. Obrigada. Então, vamos lá. Capítulo 1, o coração do mundo. O imundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Desde as pregações de Pedro, o eremita, até a morte do rei Luís IX, diante de Tunis, acontecimento que colocara um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas, as sombras da Idade Medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, o quartel do século XIV, gente, só para a gente se situar, aí seria os últimos 25 anos do século. Então, seria algo em torno do ano 1375, tá? Então, foi após essa época que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Anjos e tronos lhe formavam a corte maravilhosa. Dos céus à terra foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formado de flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de treva. Mas, se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas, e repleta dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Embalde, ou em vão, seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Umbria, ou Úmbria, haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. Umbria é uma cidade da Itália, é próxima de Toscana, tá bom? De Francisco de Assis, só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de Gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. Essa expressão aqui, como novos lobos de Gúbio, é que na época havia um lobo nessa região, nessa comunidade de Gúbio, que faz parte da cidade de Umbria, vários lobos, né? E conta a história que apenas Francisco de Assis conseguiu conter essa fera. Então, é uma metáfora aí que é colocada aqui na leitura. Eliú disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da terra. Eliú, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como caíns desvairados. Todavia,
replicou o emissário solícito, como se desejasse desfazer a impressão dolorosa e amarga do mestre. Todavia, esses movimentos, Senhor, intensificaram as relações dos povos da terra, aproximando o Oriente e o Ocidente, para aprenderem a lição da solidariedade nessas experiências penosas. Novas utilidades da vida foram descobertas. O comércio progrediu além de todas as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. Sobretudo, devemos considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Mas retornou tristemente a voz compassiva do Cordeiro. Qual o lugar da terra que não é santo? Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, paira a bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas. Era preferível que Saladino guardasse para sempre todos os poderes temporais na Palestina, a que caísse um só dos fios de cabelo de um soldado numa guerra incompreensível por minha causa, que em todos os tempos deve ser a do amor e da fraternidade universal. E, como se a sua vista devassasse todos os mistérios do porvir, continuou. Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Aos feudos de agora, seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da felonia pelo predomínio do mais forte. Felonia aqui é traição. A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Foi quando Eliú, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade. Senhor, se esses povos infelizes, que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E a caravana, fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria, mais tarde, o mundo americano. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas. Enquanto as aves lhe homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos, as flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhes as eterizadas sendas. O perfume do mar casava-se ao oxigênio agreste da selva bravia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecida. No solo eram os silvícolas humildes, silvícolas índios, né? Indígenas. Então, no solo eram os silvícolas humildes e simples, aguardando uma era nova, com o seu largo potencial de energia e bondade. Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Eliú, pergunta ele, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra,
fica mais para o sul. E, quando no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes, na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes, no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas, que são cânticos, né? Mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem, para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aquele, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Consoante a vontade piedosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. Daí a alguns anos, o seu mensageiro se estabelecia na terra, em 1394, como filho de D. João I e de Dona Filipa de Lencastre, e foi o heróico infante de Sagres que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além dos mares. O elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da pátria nova. Almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificaram nas costas da África flagelada e oprimida, e juntas a outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com os seus sacrifícios e com os seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. Né? Aqui, só para a gente se situar, esse infante de Sagres, esse infante de Sagres é Eliú que reencarnou, né? Que ele coloca aqui, dali a alguns anos, o seu mensageiro, que era o Eliú, então se reencarna como infante de Sagres. Esse infante de Sagres, na história, ele se chama Dom Henrique de Aves,
que reencarnou em 4 de março de 1394 e desencarnou em 13 de novembro de 1460. Então, esse infante de Sagres, né, é um príncipe português, e a mais importante figura do início da Era das Descobertas, e popularmente ficou conhecido como Infante de Sagres ou como o Navegador. Esse é o primeiro capítulo, né, titulado Coração do Mundo, que conta, então, para a gente essa passagem da vinda, essa visita de Jesus aqui no plano terrestre, né, junto com um dos seus mensageiros, e narra, então, essa tristeza do mestre em se deparar com tudo que estava acontecendo, as guerras, irmãos contra irmãos, né? Todos nós somos irmãos em humanidade, e toda essa tristeza de como as coisas estavam acontecendo no fim do século XIV, né? Nos últimos 25 anos aí do século XIV. E aí a necessidade, então, de refazer tudo isso para que, novamente, a sua mensagem de amor pudesse ser resgatada, e aí fomos aí eleitos como o coração do mundo para tudo isso. Eu quero ouvir aí o pessoal, principalmente os professores aqui presentes, para nos auxiliar no entendimento desse capítulo. Só antes de passar a palavra para vocês, esse livro, ele, no passado, ele era indicado como um livro de férias, se não me falha a memória, no segundo ano do... Primeiro ano básico. Primeiro ou segundo ano básico, né? Nós lemos esse livro no ano de 2000. E ele tinha um questionário, né, que era proposto para a gente. A pergunta? A primeira pergunta do questionário é por que Jesus escolheu o Brasil? A primeira pergunta do questionário, e aí a gente propõe aqui para tentar responder, é: por que Jesus escolheu o Brasil para ser o coração do mundo? Apesar de ser a pátria do Evangelho, né? Pátria do Evangelho. Alberto escreveu um texto, né, Alberto? Sim, escrevi. E aí não está ainda de acordo com a primeira pergunta, né? Não está? Não. Mas posso dar um palpite, né? Eu posso dar um palpite. O meu palpite é que tinha que haver um chão, uma terra apropriada a receber esse evangelho sem os vícios que estavam estabelecidos lá na Europa até aquele momento, né? Então, necessitava de ser um terreno novo para ir também mentes mais, vamos dizer, deixai vir a mim as criancinhas, né? Mentes humildes de coração, pobres de espírito, para que pudessem assimilar o Evangelho. Esse é o meu ponto de vista, assim. Não, isso daí não é o texto que você preparou, né? Isso aí é Não é. o seu palpite para a pergunta proposta, entendi. Perfeito. Entendi. Então, respondendo à pergunta, alguém gostaria de comentar? Eu gostaria. Que o bom. Alberto tem O Alberto falou tudo, porque é difícil, a gente observa hoje que é difícil pessoas que vêm de outros caminhos religiosos, mesmo mesmo do cristianismo, traz com eles aqueles dogmas,
Então, quando começa a estudar o Espiritismo, é muito difícil deixar aqueles dogmas. Então, eles querem implantar aqueles dogmas dentro da doutrina espírita. É muito difícil a gente tirar da cabeça deles, ou tirar já do ritmo de vida deles. É difícil. Muitos ficam aí 40, 50 anos dentro da doutrina, estudando a doutrina, e não conseguem se livrar daqueles dogmas. Então, Jesus procurou uma terra virgem, um lugar onde o povo era simples e ignorante, tinha o coração aberto a novas ideias, para trazer e implantar o evangelho dele, porque ele achou que o trabalho dele lá foi inútil, né? No velho mundo, como fora, né? O pessoal continuou brigando, guerreando, e até hoje. E trouxe para cá as ideias do evangelho, porque era mais fácil a gente plantar. Plantar em terra virgem do que já plantar em terra já cheio de vícios e de ignorâncias que a gente tinha naquela época no velho mundo, não é? Digo a gente porque a gente teve por lá também. Então, a gente não é bonzinho, não. Então, trouxe para cá e aqui foi mais aceito, certo? Tanto é que a doutrina espírita, mesmo no lugar onde nós falamos semana passada, mesmo na França, onde Kardec codificou o espiritismo, lá não é muito aceito, como é aceito aqui no nosso Brasil, certo? Tudo isso que vocês estão falando é o que realmente está no texto, né? Que Jesus fala assim, ó, aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, né? Que já moravam aqui, os indígenas. E aí, posteriormente, mais tarde, eu ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas. Então, e aí para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá. Então, de novo, aqui a gente lembra o trabalho das fraternidades, né? E aí, de novo, aquela fraternidade do Tibete, lembram? Que a gente estudou, que eram espíritos corruptos, de políticos, de assassinos, né? Uma turminha aí que precisava de uma oportunidade, depois de fazer a lição de casa na erraticidade, né, no mundo espiritual, retornarem melhores, né, para essa pátria. Certo? Aí está aproximando daquilo que eu coloquei aqui. Ah, Mara, está aproximando. Pode continuar aí, já vai dar para encaixar. E os nossos companheiros aí que já estudaram, né? A Rosa está quietinha. Quem que está vendo isso pela primeira vez? Que nunca leu esse livro? Margarida, Lígia, Evani, quem mais? A Rosa também? Eu também nunca li. Eu também não li, a Márcia. Eu ler, mas não consegui. A leitura, dá para entender tudo isso que a gente está comentando? Desse projeto de Jesus? O que vocês estão achando? Sim. Né? Dá para entender, sim. De novo, né, a gente vê a preocupação com a humanidade, né? Nós nunca podemos imaginar que estamos desamparados, por pior que a situação esteja, né? Há sempre um grande projeto por trás. A gente pode fazer aí algumas besteiras, estragar, mas existe sempre um grande projeto por trás de tudo isso. Acho que você vai poder ler mesmo. Eu não sei, Camilo quer falar alguma coisa? Quero falar sim. Se ninguém quiser falar, quero falar, mas pode ficar à vontade aí. Daqui a pouco o Grilo vai cantar. Camilo. Menos, né? Não, gente, é assim, ó. Eu queria propor um olhar aí
vamos dizer assim, não sei se essa é uma boa expressão, mas um olhar crítico sobre essa leitura e outras leituras que a gente faz. Olha só, esse livro foi escrito em 1930 e pouco, né, Mara? 1930 e pouco, eu estou contando uma história olhando para trás. Estou olhando para trás, para 1370, como a Mara falou para a gente aí, ó, 1370. Se a gente for pensar numa história, numa linha cronológica, e eu estou ficando aqui só na linha cronológica para me dizer o que eu quero dizer aí. Se eu for pensar numa linha cronológica, em 1300, Jesus estava preparando o Brasil para ser a pátria do Evangelho. 1300. A gente ainda não tinha nem começado a codificação do Espiritismo. A gente não tinha nem tido ainda a terceira revelação. Então, assim, isso me traz, assim, uma reflexão, assim, né? Eu estou falando que acabaram os últimos exemplos da fraternidade, São Francisco, 1200 e pouco. Essa é a linha. Então eu acho assim, como os evangelhos, e como qualquer coisa da história, a gente não consegue entender a história senão depois de muito caminhar. Quando a gente caminha muito, a gente consegue fazer um olhar lá para trás e fazer uma reflexão, e aí começar a entender a história ou a proposta da história diante daquilo que aconteceu. Porque no momento exato, é muito difícil de entender o que está acontecendo. Vejam, por exemplo, os evangelhos de Jesus. Começaram a ser escritos, mais ou menos, 30 anos depois que ele morreu. E até 70 anos depois que ele morreu. Então, a história é um exercício de reflexão para trás, contando o hoje que eu estou vivendo aqui, né? Então, isso é um ponto que eu queria colocar para a gente pensar nisso aí, porque o livro começa a falar que eu voltei, que em 1370, Jesus falou, vai ser aqui no Brasil. Não duvido, não estou questionando, não estou questionando Jesus, não, mas eu estou querendo só dizer para a gente refletir sobre o caminhar dessa história, porque nem tinha lançado ainda a questão da codificação. Já que era para ser aqui, por que codificou lá na França, então? A gente sabe por quê. Porque é uma série de situações, inclusive a questão intelectual, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente só tinha, vou usar essa expressão aí, não é uma melhor expressão, um povo talvez mais simples, os silvícolas que não entendiam, o que não quer dizer que não tivessem contato com Deus, hein? Olha só, isso é uma coisa importante, porque a gente não pode nunca tirar da nossa cabeça que Kardec, quando ele codifica o Espiritismo, ele acaba com as religiões, porque ele estabelece a caridade como a fonte de, entre aspas, salvação. E caridade não é privilégio de nenhuma religião, mas é privilégio de todo ser humano, entendeu? Então, aqui no Brasil, a gente tinha um povo em formação que estava encarnado aqui, e eu não sei quem é que estava. E nós vamos chegar, nós vamos ler esse livro mais para frente ainda, e com outras coisas assim, mas eu acho que a gente tem que ter esse olhar aí. De repente, por que ele trouxe para cá? Em 1300 estava desgastado o Ocidente, mas em 1800 nós tivemos lá a terceira revelação. Então não estava tão desgastado assim. O que eu quero dizer é o seguinte, que a mensagem de amor e de esperança, ela está sempre presente em todo lugar. E tanto que foi lá no lugar que, em tese, estava desgastado, essa frase que usa ali no livro, um lugar que estava desgastado, mas foi lá que foi recebida a revelação, para depois caminhar para cá. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar assim. E aí estou falando isso com todo respeito aí, só para a gente entender que nos livros há uma parte que a gente acredita muito e uma parte que é romance, que é uma coisa para encaixar a história e trazer para a gente para tornar uma leitura mais acessível. Porque eu vou ser sincero, eu não consigo entender, embora os tempos da espiritualidade e os tempos da nossa vida encarnada não sejam coincidentes, eu não consigo entender em 1375 Jesus falando, vai ser aqui, mas mandar ir para lá o espiritismo? Tudo bem. Eu acho que faz parte de uma reflexão, de um progresso intelectual, mas é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar. É uma questão que a gente tem que pensar, e no decorrer do livro,
acho que a gente vai ter outras questões para pensar. Não para contrariar o livro, hein? Não estou criticando, não. Estou tentando trazer uma questão de raciocínio aqui para a gente, né? E jamais falar é isso ou não é isso aí, tá bom? Era só uma opinião que eu queria dar, viu, Mari? É válido, sim. A gente precisa estar sempre com a mente aberta, né, para entender, porque senão a gente acaba sendo aí uns marionetes, né? Oi, Maria, posso falar um Oi, pouquinho? Pode? Pensando no que o Camilo acabou de comentar, realmente parece estranho o Consolador ter sido revelado na França. Mas, como o próprio Camilo disse, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, eles, em 1300, eles já antevinham o que viria mais para frente, porque eles não programam a vida do planeta para daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Eles programam a vida do planeta para daqui a 1.000, 2.000, 3.000 anos. Eles têm uma visão do caminhar da humanidade muito diferenciada da nossa. E Deus é sempre misericordioso. Então, para mim, eu enxergo esse Consolador prometido ter sido entregue ali na França como um ato de misericórdia de Deus. Olha aqui, eu estou estabelecendo esse Consolador aqui para que ele se propague, para que ele cresça, para que ele vingue, na esperança de que essa misericórdia alcançasse a Europa, alcançasse aqueles povos. Sabe, assim, a última tentativa, vamos ver se dá certo dessa vez. E aí, no prosseguimento, a gente sabe que eles ficaram mais com a parte dos fenômenos, mais com a parte científica, do que com a parte evangélica. A parte evangélica, acho que coube verdadeiramente mais ao Brasil. Será que nós estamos cumprindo? Como é que nós estamos caminhando com essa responsabilidade que foi posta ao povo brasileiro? Porque nós não estamos aqui por acaso. Nós escolhemos vir para o Brasil. E se escolhemos vir para o Brasil, já tínhamos a consciência dessa carga, dessa responsabilidade que assumimos. Ou não? Eu acredito que tínhamos, sim. E como é que nós estamos agindo para que verdadeiramente o Brasil seja essa pátria? Então, eu entendo o Consolador lá como uma misericórdia de Deus. É o meu entendimento, gente. Obrigada. Obrigada, Cris. Pode falar, Alberto. É isso, tá vendo? Abriu um caminho para que a gente possa se colocar aí de acordo com o texto que eu escrevi aqui, a partir da visão da leitura que eu fiz anteriormente, né? Há muitos anos deste livro. Então, a religião ela tem uma finalidade, né? De mostrar para nós que nós somos espíritos que estamos aqui passando por essa experiência na vida na Terra, não é? Então, a religião vai nos ligar com o plano espiritual, não é? E nos aproximar de Deus. Mas o que o pessoal tem feito a partir da religião? Tem utilizado a religião como instrumento de dominação daqueles que são seguidores daquela religião, seja ela a religião cristã, seja ela qual for, né? Eles sempre colocam os iniciados dominando o resto do povo. Então, aí, o objetivo da religião é outro, é tornar o homem melhor. Vai tornar o homem melhor. Muito bem. Então, encurtando a história da religião, sem passar por todos esses passos, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, o item 4 fala dos bons espíritas, que é aí que nós nos encaixamos.
Então, diz Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, são esses dois pontos que são fundamentais: a transformação moral, né, e o esforço para dominar as más inclinações. O que nós estamos fazendo? Nós, na maioria de nós, continuamos viciados nos dogmas das religiões que nós frequentamos nas várias reencarnações, e nesta mesma reencarnação, nós queremos transferir esses dogmas para dentro da doutrina espírita e não abrimos o nosso raciocínio para o que é efetivamente a doutrina espírita. Então, nós temos lá, por conta disso, o Papa Passe. Nós temos, por conta disso, o médium de carreira, que ele estuda, porque amai-vos, aliás, estudai, né? É a recomendação de Kardec, né? Instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. Então, aí estuda o intelectual espírita, né? E o médium de carreira, né? Quando esse médium de carreira volta para a pátria espiritual, ele diz: Senhor, Senhor, nós repetimos tudo que você ensinou para nós. Nós fizemos tudo que você explicou para nós. Não, nós falamos, nós não praticamos. Nós não praticamos a caridade. Então, o espírita precisa transformar-se moralmente. Nós não podemos ser médiuns desavisados. Nós não podemos nos fascinar com o nosso conhecimento. Onde que começa esse trabalho? Dentro da nossa casa, na nossa relação familiar. O que nós fazemos? Nós fugimos da família e nos escondemos no centro espírita. E lá nós propagamos tudo aquilo que nós aprendemos com a maior tranquilidade. Chega em casa, fala assim: poxa, esse pessoal aqui está fora de sintonia. Mas nós não exemplificamos dentro da nossa casa. E no trabalho? No trabalho, a gente reclama do patrão, a gente reclama do chefe, a gente reclama do salário, a gente não cumpre com o nosso dever de ser o verdadeiro profissional, o profissional exemplar. Mas ainda continuamos, nós vamos para a sociedade. Na sociedade, nós repetimos os vícios da sociedade. Nós, para concordar, para poder ser aceitos naquele grupo, nós repetimos. E aí nós vamos ser espíritas dentro da casa espírita e o cidadão comum na família, no trabalho e na sociedade. Então, Jesus nos traz a oportunidade de ser aqui o coração do mundo. Então, a exuberância da natureza faz com que o Brasil leve tanto a Amazônia, que é o pulmão do mundo, quanto a produção agrícola e a produção mineral para o resto do mundo. Então, essa exuberância se espalha por todo o planeta Terra. Pátria do Evangelho. Aqui a exuberância moral. Aqui estão reencarnando muitos espíritos comprometidos com Jesus. Esses espíritos comprometidos com Jesus são aqueles, em dois pontos que eu analisei aqui. Uns porque fazem parte dos discípulos de Jesus, porque compreenderam a sua missão. Então, o exemplo, Dom Pedro, né? Outro exemplo, Bezerra de Menezes, outro exemplo, a Irmã Dulce, né? E assim vai, vários outros exemplos que estão colocados aí na Igreja Católica e em outros meios. Mas existem outros que não são discípulos de Jesus ainda, porque erraram. Então, eles estão buscando, ou nós estamos buscando, resgatar os nossos erros através da tarefa do bem,
através da caridade, que é o ponto máximo da doutrina espírita. Então, assim, aqueles mais elevados e nós, aqui no nosso aprendizado, nós vamos nos unindo e nós vamos procurando, então, ser verdadeiros discípulos de Jesus sob a égide do cruzeiro, sob a luz dessas estrelas que estão iluminando o nosso caminho. Então, os discípulos de Jesus nos inspiram, nós que somos candidatos a discípulos de Jesus, nos dando o amparo que nós necessitamos para que a gente possa seguir nesta caminhada, aprendendo, nos fortalecendo moralmente, exercitando com a família, exercitando no ambiente de trabalho, exercitando no ambiente social, político, sociológico do país, nós vamos, então, fazendo esse exercício constante para que nós possamos modificar, transformarmos moralmente, e aí, nos transformando moralmente, nós, então, nos desvelamos o conhecimento de Jesus para a nossa prática interior, aqui dentro do nosso coração. E assim, todos nós vamos construindo juntos a nova era. Agora, quem somos nós neste processo? Quem somos nós? Vai? Nós somos os europeus degenerados que nos comprazemos na matéria sempre, no orgulho do nosso saber, ou então na vaidade das nossas virtudes interiores? Nós somos esses europeus ainda? Nós carregamos esses dogmas, nós carregamos esses defeitos dentro de nós? Ou será que nós somos os aprendizes do Evangelho, buscando dentro de nós a transformação moral, buscando o fortalecimento dentro da nossa família, sendo arautos do Evangelho de Jesus? No nosso trabalho, sendo exemplos de trabalhadores dignos, que trabalham para Deus e não para o patrão, e não para o nosso salário? E na sociedade, será que nós alimentamos os pobres de espíritos? Será que nós alimentamos os doentes para que eles se transformem através do nosso exemplo? Ou será que nós nos animamos só dos nossos interesses materiais? Então, nós somos o coração do mundo. Nós devemos distribuir o alimento sagrado por todo o planeta. Nós somos a pátria do Evangelho, que é o alicerce que sustenta a palavra de Jesus por todo o planeta. Então, esse alicerce, essa coluna, está presente aqui na Terra do Cruzeiro, para que nós possamos distribuir para todo o planeta Terra. Mas nós não conseguimos ainda, aqui na Terra, aqui no Brasil, nós não conseguimos. Nós brigamos uns com os outros, politicamente, socialmente, né? Sempre para fazer prevalecer o nosso ponto de vista. Então, nos resta a pergunta: e nós? O que queremos neste processo? Nós queremos ser os verdadeiros discípulos de Jesus, ou nós queremos continuar a ser aqueles europeus orgulhosos e conquistadores do mundo? Que nós possamos ser conquistadores da pátria do Evangelho, que nós possamos nos iluminar, levando aos nossos irmãos a luz, a paz, a serenidade, em todas as nossas palavras, em todas as nossas atitudes, para que não olhem para nós e digam lá: este tem aquele defeito, esse fez aquilo, este falou errado. Que nós possamos ser verdadeiros exemplos daqueles ensinamentos de Jesus. Muita paz a todos.
Tiago, Alberto, é bem bacana mesmo, que eu estava pensando, mais ou menos, lógico, não exatamente o que você escreveu, mas esse posicionamento, né, esse questionamento, porque algumas vezes a leitura desse livro pode provocar na gente um certo... me foge a palavra, mas uma forma de que nós estamos no lugar certo, né? Nascemos no lugar certo porque somos os melhores, né? Estamos na pátria do Evangelho, estamos no coração do mundo, somos os discípulos de Jesus, e aí, muitas vezes, por pensarmos dessa forma, poderemos aí ter aqueles questionamentos, né? Então, a gente está errado, porque como pode ser a pátria do Evangelho se tem tanto corrupto? Como pode ser a pátria do Evangelho se tem aqui tantas pessoas fazendo mal, né? E, na verdade... Só um minuto. Somos os que mais devemos. Estamos refazendo a nossa caminhada, tentando acertar. Na misericórdia divina, ele nos permitiu vir agora e fazer um novo fim. É esse novo final que nós temos que construir. Então, nós somos os mais devedores. Nós não somos os privilegiados que vieram para habitar a terra do Cordeiro porque eu sou bonzinho. Pelo contrário, nós somos os maiores devedores. Estamos aqui tentando refazer o nosso caminho para termos um final diferente. É essa a nossa oportunidade. E é o que o Alberto falou. Estamos aproveitando essa oportunidade? Como estamos nos comportando? Como nação mesmo. Está difícil. Como nação e individualmente, cada um, né, para fazer essa reflexão. Porque estamos num país, se formos falar das maravilhas da natureza, né, um lugar perfeito, maravilhoso, com pessoas que têm mais essa oportunidade de se melhorarem. Então, nós não estamos aqui por sermos privilegiados, exatamente era aí que é o que eu queria chegar. Porque, infelizmente, uma leitura rápida pode, ou então só do título, pode achar isso, né? Que somos aí os bambambãs, né? Os reis da cocada branca e preta, né? Posso falar? Por sermos espíritas, Gertrudes. Pode falar. A própria doutrina faz a gente raciocinar sobre isso. O povo que mais tem é aquele que é o mais necessitado, porque está tendo mais chances de melhorar. Então, o povo brasileiro é um povo que acredita muito, e nós temos tudo ao nosso dispor, não é? Nosso país é maravilhoso, gente. Não é porque eu sou nacionalista, não, mas olha esse tudo, e que é maravilhoso. O povo também é bonito. Então, nós temos tudo aqui. Então, por quê? Porque é para nós nos melhorarmos, aproveitar toda essa oportunidade que está aí e vamos nos melhorando, porque nós somos devedores e atravessamos muitas eras aproveitando ensinamentos e não botamos em prática, então viemos para cá, falar, tem tudo para você aí agora. A gente só reclamava, mas eu podia fazer uma coisa, mas não posso porque não tenho oportunidade. Agora deram toda oportunidade para nós, vamos aproveitar com a gente. Isso mesmo, temos que aproveitar, aprender cada vez mais para a gente fazer a lição direitinho. Eu queria pedir ajuda aí dos professores para explicar esse item aqui, já no final do capítulo, ele fala assim, o elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da pátria nova. Almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificaram nas costas da África flagelada e oprimida, e juntas a outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com seus sacrifícios e com seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Esse trecho aqui, ele está falando dos escravos que vieram
trazidos para cá, ou a raça negra que depois reencarnou aqui? Eu creio Ninguém vai que... falar? Deixa a Gertrudes falar. Na minha opinião, eu acredito que estão falando aí dos escravos. Que vieram Que trazidos? vieram. Eu imaginei dessa forma. Eles estão falando assim que os exilados eram vistos com outros olhos, né? Como se fossem criminosos. Então, muitos acreditavam que esses escravos que estavam sendo trazidos para cá, somente nós da raça ariana, que estávamos aqui igual parasita, né? Que a gente não gostava de trabalhar, então a gente tinha que trazer alguém para trabalhar para a gente. Então, eles traziam os negros para cá, os africanos para cá, achando que era uma raça menor, certo? Que não tinha conhecimento, tinha nada. Então, eles serviam, inclusive, achávamos que eles não tinham nem alma, né? Então, achávamos que não tinha nem alma. Então, a gente trazia para trabalhar para o nosso lugar, certo? Então, eles abnegados. Muitos, a gente acha que eles eram revoltados, muitos desses perdoavam já seus algozes, eles tinham o coração puro, estavam trazendo de lá coração puro, como os nossos indígenas também eram aqui. Então, para contribuir para o desenvolvimento da nação, como se fosse um exemplo para nós, os brancos, né? Os da raça ariana, a gente servia de exemplo de humildade para eles. Então, para eles, pensei que se melhorava através do exemplo desse povo. Então, veio aqui trazer. E diz aqui, o mais belo poema escrito. Eu penso assim, que nós temos, assim, materialmente, né, na parte da minha visão, o mais belo poema que foi escrito foi Navio Negreiro, gente. Alguém já teve oportunidade de ver o Navio Negreiro? A ler o poema? Ali diz tudo sobre a nossa raça e sobre essas coisas, analisando, não só analisando a letra, mas para a gente que conhece um pouquinho da doutrina, ler e analisar o porquê das coisas, né? E a gente vai... A Cristina concorda comigo. Se a gente ler esse poema, a gente vai entender muito, certo? Então, outro livro que a gente também está lendo para complementar esse, é esse aqui, ó, A Caminho da Luz. Isso. A gente deixa bem mais claro para nós esses textos daqui, certo? Esse texto de Humberto de Campos. Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Ele explica bem de lá para cá o antes desse aqui, certo? Então, a gente entende bem. É um livro fácil de ler, textos hoje eu leio assim no instantinho, metade do livro eu leio num dia, certo? Então, são coisas assim, são leituras que a gente deveria ter. Então, esse poema que nós falamos, eu analisando bem assim, porque é uma oração esse poema, e explica muita coisa para nós entendermos bem, certo? É isso mais ou menos o que eu penso, o que eu consegui deduzir das leituras que a gente faz, certo? Quando ele cita o poema aqui, que é um poema, certo? Evangelização no Brasil é um poema. Como lição de casa, pelo menos, a leitura desse poema. Obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Não falo mais hoje. Nós que agradecemos. Alguém gostaria de fazer mais um complemento? Só a registrar aqui a nossa alegria de ter aqui a Maura entre nós. Bem-vinda, viu, Maura? Bem-vinda. Obrigada. Alguém gostaria de falar mais? Sabe, tem hora que ela some. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente encerra por hoje, já são 11h10. Mara, pode encerrar, mas eu só queria deixar uma coisa. Essa última passagem, achei que Gertrudes colocou de uma forma bem legal, aí foi muito bom mesmo. Agora, o pensamento é o seguinte, pura exploração, né? Vieram para cá, antes de nós vieram os espanhóis, acabaram com os índios no Peru, no Inca, na região dos Maias e tudo mais. Aí vieram os portugueses, acabaram com os índios aqui no Brasil. E pior, no mesmo jeito que na leitura inicial que a gente fez aqui, dentro da proposta da fala de Jesus, sob a minha bandeira fizeram tanta coisa, pois fizeram aqui.
Os missionários vieram Mesma aqui e coisa. acabaram com a liberdade do Isso. índio de poder ter a religiosidade que ele podia exprimir, né? Agora, eu penso aí que essa abertura do sacrifício, e vieram como escravos mesmo, eu acho que a questão da África é a escravidão, coisa que ainda hoje reflete aqui no nosso país, na questão do racismo, de uma forma muito violenta, muito velada, Forte. às vezes nem tão velada, mas muito forte ainda. E, então, são coisas que a gente tem que refletir sobre isso aí, né? Houve um atropelo muito grande aí, e sempre sob a bandeira de trazer a mensagem do Cristo, né? Então, Agora, eu me lembro que eu falei outra vez, e eu queria repetir aqui, eu acho assim, e eu não gosto de falar isso, vocês vão lembrar que eu já falei isso, acho que o sofrimento abre um leque de encontro com Deus. Não acho que seja o melhor caminho, não, mas ele abre um leque de encontro com Deus. E quem se encontra com Deus é capaz de propiciar para que outras pessoas também se encontrem com Deus. Então, acho que isso é uma forma que a gente tem aí, né, de caminhar isso aí. Mas não acho que foi nada bonito aqui, não, a chegada desses portugueses aí aqui no Brasil, não. Não foi mesmo, né? E se a gente for verificar, inclusive, a questão da língua, né? Aqui nós tínhamos, parece que 1.200 formas, né? Na linguagem, dialetos, né? Indígena. E o que sobrou? Quase nada, né? Então, realmente. Mas o próprio Jesus, no início daqui do capítulo, ele coloca essa questão, né? Que não via outra forma a não ser o caminho do sofrimento, para que pudesse aprender. E, de novo, vem a questão do livre-arbítrio, né? Nós temos na nossa consciência gravado lá as leis divinas, mas agimos com nossa vontade. Então, nem sempre o que nós fazemos está de acordo com o que está aqui registrado da lei de amor, da lei divina. Mas aí é uma longa caminhada que cada um deve fazer, né? O importante é o que nós estamos fazendo aqui para despertar essa consciência, a gente conhecer a história, conhecer essa obra para a gente realmente ir aí se burilando e aprendendo e fazendo essa autorreflexão e autoconhecimento, né? O caminho vai ser sempre o amor. Isso mesmo. Mara, muito bom. Oi? Eu queria falar um ponto importante aqui, que nós estamos num novo capítulo da história. Então, se nós estamos escrevendo um novo capítulo, né, nós não podemos nem ficar preso ao passado, né? Não podemos ficar preso ao passado, nem na outra pessoa. Nós temos que reformarmos a nós mesmos para que nós sejamos instrumentos da luz. Entende? Então, isso é muito difícil e é um trabalho de humildade que todos nós devemos fazer, ok? Ok. Muito bom, gente. Muito obrigada, viu, pelas reflexões, pelos ensinamentos. É sempre muito bom a gente aproveitar as manhãs de domingo para aprender bastante. Então, a gente vai aí se preparando, abrir o microfone. Então, nós vamos nos recolhendo mais uma vez, respirando profundamente, agradecendo a Deus, a Jesus, Maria de Nazaré e toda a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco nesses momentos, nessa 1 hora e mais um pouco de minutos, agradecendo a presença de cada um de vocês aqui junto conosco. E vamos enchendo o nosso coração de muita paz, de muito amor, e vamos nos doando em vibrações. Então, nós vamos vibrando paz, amor, compreensão, entendimento, harmonia, toda a humanidade, que do nosso coração saia essa luz rosa de amor, e que encontre todos os corações humanos, especialmente aqueles que se encontram no sofrimento, nos erros, nas prisões, como
A gente sempre ouve o Camilo falando, não só as prisões de grades, das cadeias, mas as prisões dos vícios, do ódio, da maledicência, do orgulho, da inveja. Nós vamos direcionando para todos esses corações e famílias que estão perdendo os seus entes queridos durante essa pandemia, seja pelo coronavírus, seja por outras doenças. Vamos direcionando essa vibração amorosa a todas essas criaturas que estão retornando ao mundo espiritual, que sejam acolhidos com muito amor, com muito carinho. Deus tenha misericórdia deles e de nós aqui também que ficamos nesse planeta. Vibramos também por cada um de nós, para que cada vez mais nós nos fortaleçamos com esse amor de Deus, com esse amor de Jesus, para nos conhecermos cada vez mais e buscarmos a nossa transformação interior. É assim, então, que nós vamos envolvendo com muito carinho a Beth na prece de encerramento desse encontro, em nome de todos nós. Ainda ligados aos nossos amigos benfeitores e aos nossos mentores, agradecemos a ele, ao nosso Pai, nosso Mestre, por este estudo de hoje, que possamos abrir nossas mentes para esses esclarecimentos e também nos melhorarmos. Agradecemos pelas bênçãos que recebemos e pelas que ainda virão, e pedimos que elas sejam estendidas aos nossos lares, familiares e a todos que neste momento vivenciam por momento de dor e sofrimento. Que tenhamos uma semana de muita luz e muita paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom domingo, gente. Boa semana também. Bom dia a todos. Bom domingo. Todos. Boa semana. Fica com Deus. Tchau, gente. Bom domingo. Tchau, valeu, hein? Bom domingo. Tchau, Tchau, gente. gente. Bom domingo a Obrigada. todos. Valeu, hein? Essa oportunidade. Bom domingo para todo mundo. Tchau, tchau.